Seu Júlio César, boa tarde. Doutor Alexandre, boa tarde. Doutor Sérgio, boa tarde. Boa tarde, excelência. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Seu Júlio César está ouvindo bem? Sim, senhora. Para mim, não. Não está saindo para a senhora? Agora sim, agora eu ouvi. Vamos lá. Seu Júlio César, a dona Tafile Carolina Rodrigues está sendo acusada neste processo de ter subtraído alguns objetos no estabelecimento Montreal Magazine no dia 23 de setembro de 2022, às 15h45, na Praça da Independência 37. O senhor sabe alguma coisa a respeito dessa acusação? Sim, senhora. O senhor pode contar? Como que eu posso dizer? A indivídua, o réu, né? Ela introduziu dentro da loja, né? Tem bolsa somente com uma bolsa. E saiu com uma sacola cheia de produtos. Quando ela saiu, eu dei voz de prisão para ela, né? E solicitei uma ajuda para minha colega de trabalho, Gabi, para que segurasse ela até a chegada da viatura. No momento, ela tentou forçar a saída dela. Ela pediu para minha colega de trabalho soltar ela, ela falou que estava apertando ela, minha colega de trabalho soltou. Só que em nenhum momento ela foi agredida, não foi apertada. E ela começou a tentar fugir, onde eu segurei ela de novo e pedi para ela segurar ela realmente segurar ela de novo. Ela estava segurando ela, aí ela começou a arranhar minha colega de trabalho. No dia ela estava saindo com em torno de 1.100, R$ 1.400 em produtos. Todas peças infantis e 2 mantas de casal e king. O Ministério Público tem alguma pergunta? Eu tenho sim, excelência. Boa tarde novamente, senhor Júlio César, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com o senhor? Bem, obrigado. Seu Júlio, o senhor lembra se a abordagem à moça ocorreu ainda dentro da loja ou se ela já estava do lado de fora da loja? A abordagem, Vossa Excelência, foi fora da loja, né? Onde foi concretizado o furto. Como eu disse anteriormente, ela entrou na loja somente com uma bolsa. E dentro dessa bolsa tinha um monte de sacola daquelas grandes, de lingerie. Quando ela saiu da loja, ela saiu com um monte de produto, onde eu dei a voz de prisão para ela, solicitei que ela entrasse até dentro da loja, né? E pedi para minha colega de trabalho segurar ela. Entendi. Não, era só a dúvida que tinha ficado, é se a primeira abordagem foi ainda dentro ou se já estava fora. Então, o senhor esclareceu que ela já estava fora da loja e, claro, ela não tinha feito nenhum pagamento, né? Não. Ela entrou na loja somente com essa bolsa dela. Quando ela saiu com uma sacola gigante, onde eu acabei dando voz de prisão para ela fora da loja. Tá certo. Seu Júlio, eu agradeço o esclarecimento, tá? Da minha parte, era só isso. Obrigado. A defesa tem perguntas? Sim, excelência. Senhor Júlio, obrigado pela sua presença. O senhor sabe dizer, ou caso seja o senhor, se a loja ela tem alguém que exerce a função de prevenção de perdas lá? Quem é o prevenção, né? Como se chama lá no popular? Sim. No caso, a loja não tinha até então. A loja está promovendo agora a prevenção em perdas, onde eu fui encaminhado à frente dessa área. Tá, então mesmo que o senhor não fosse ainda funcionário de prevenção naquela data, é o senhor quem exercia essa vigilância, estava ali atento, tanto que percebeu a presença da réia, a tentativa de saída dela da loja, é isso? No caso, ela entrou dentro da loja, correto? Como eu disse antes, ela entrou com a bolsa dela. Até então, era uma cliente normal. Eu estava andando dentro da loja. Quando ela saiu com uma sacola gigante. E onde eu acabei dando a voz de prisão para ela lá fora. Tá, mas o senhor percebeu que ela estava em atitude suspeita ou possivelmente subtraindo algo quando estava dentro da loja, saindo, se colocando para fora. É que é muito importante para a gente saber o momento. Sim, o momento foi que
a hora que eu estava perto da porta que realmente, eu vi que ela entrou somente com a bolsa. Quando eu voltei para a porta, ela tinha saído com uma sacola grande, onde eu dei a voz de prisão para ela. Tá, então o senhor poderia afirmar que se não fosse a sua atitude, né, este furto teria se consumado. Exatamente. Quando eu conversei com ela, ela pegou e falou assim que não era para chamar a polícia, porque ela tinha acabado de sair do, se eu não me engano, ela estava em custódia, como é que fala? Não é custódia, é regime aberto, né? Saidinha. Sim. Ela falou que tinha acabado de sair da cadeia e que não era para chamar a polícia. Eu falei, infelizmente, eu não posso fazer nada, eu tenho que acionar a viatura. Tá. Uma última pergunta para o senhor. O senhor sabe estimar, assim, por cima, quanto essa loja vende por dia ou por semana? Não. Fala para o senhor que eu sei, eu estou mentindo. Então, realmente eu não sei. A meta de venda dos vendedores, você sabe informar qual é a meta? De vendas, assim, o vendedor ele não tem uma meta, correto? É uma meta específica, né? O vendedor ele ganha a premiação caso a loja bate a cota. E essa Caso cota, não você sabe bata, informar? bom, cada vendedor tem o vendedor em si não, mas o setor tem uma cota para vender, uns 17 mil por dia. Por dia. Tá. Sem mais perguntas, Isso. Excelência. Muito obrigado, senhor Júlio. Eu agradeço Nada. a participação do senhor, seu Júlio. O senhor já pode sair da audiência. Uma boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada. De nada. Doutora, eu estou tentando contato com a senhora Gabriela, mas o telefone não atende. Ela chegou a ingressar e caiu. Não consigo contato. Não consegue nem WhatsApp? Não, ela não recebe. Eu já mandei cedo e nem ligando. Mas Doutora ela estava Alexandre. Olha, Excelência, embora ela estivesse presente, né, parece que é representante legal da vítima também, representante da vítima também, mas o que o senhor Júlio César já esclareceu, para mim é suficiente. Da minha parte, eu até dispensaria. A defesa dispensa também a oitiva da dona Gabriela? O senhor vai querer insistir, doutor, porque a testemunha foi arrolada em comum. Não, sim, Excelência. Apesar de ter sido arrolada em comum, e o interesse é da acusação de produzir essas provas, eu também dispenso a oitiva dela. Ok, fica homologada, então, a desistência das partes em relação à oitiva da testemunha Gabriela de Fátima da Silva. Prejudicado o interrogatório do réu, ausente, cuja revelia fica decretada. Com a palavra o Ministério Público. Pois não, Excelência, agradeço. Meritíssima juíza, excelentíssimo senhor defensor, a Tafile Carolina Rodrigues foi denunciada por prática de crime de furto, na forma como constou as folhas 64/65, porque no dia 23 de setembro de 2022, por volta de 3h45 da tarde, na Praça da Independência 37, nesta cidade, teria subtraído alguns bens aí, pertencentes ao Montreal Magazine. Mantas de microfibra, uma fronha, calça de moletom, 17 toalhas de banho, avaliados à época em R$ 1.112,79. A denúncia foi instruída com o competente inquérito policial, que se iniciou por auto de prisão em flagrante e foi recebida em 27 de outubro de 2022, por decisão que está às folhas 67/68. A denunciada foi citada pessoalmente às folhas 81, sendo que, por meio da sua nobre defesa, foi apresentada a resposta escrita às folhas 90/91. Seguiu-se a regular instrução criminal, que nesta data teve oitiva do senhor Júlio César, que é representante da vítima, e houve desistência das partes com relação a outro testemunho. O interrogatório da acusada tornou-se prejudicado, tendo em vista a revelia decretada nesta data. É a breve síntese do processo, passo então a postular. Procede parcialmente a ação penal. A existência material do delito está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante que eu já mencionei, folhas 2 e seguintes, boletim de ocorrência de folhas 2/4,
auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de folha 6/7, e também o comprovante da avaliação dos produtos subtraídos às folhas 16. A autoria e o elemento subjetivo também restaram evidenciados. A pessoa do senhor Júlio César declarou nesta data, né, foi ouvido como testemunha nesta data e narrou de forma minudente aí o que aconteceu no dia dos fatos. Disse que a ré ingressou na loja com uma bolsa, acabou saindo com uma outra muito maior, e assim isso chamou a atenção dele, ele foi atrás e já do lado de fora, insistentemente perguntado, inclusive por mim, a respeito disso, já do lado de fora do estabelecimento comercial, efetuou a abordagem, no momento em que, claro, se seguiu ao não pagamento desses bens. Ela poderia ter pegado a loja inteira, desde que pagasse pelos bens, evidentemente, mas ela saiu e admitiu depois ali, já informalmente, que estava subtraindo, até tentou argumentar que não fosse chamada a polícia, mas o representante da vítima assim procedeu e ela acabou sendo presa em flagrante. Dessa forma, Excelência, tem-se que houve efetivamente uma subtração, mas ela acabou acontecendo, isso ficou mais claro hoje, né, conforme bem, inclusive perguntado pelo nobre defensor, ela se deu na modalidade tentada, né, pela pouquíssima, assim, ela tinha acabado de sair, ela na verdade nem saiu da esfera de vigilância desse funcionário da empresa, né, e ele pôde agir imediatamente e impedir que se consumasse efetivamente o furto, né? Ela não chegou aí a ensejar, a causar a necessidade de diligências para poder localizá-la. Foi localizada no quarteirão de trás, na outra rua. Não, ela saiu, ela já foi abordada, de modo que não saiu sequer da esfera de vigilância desse funcionário que estava ali zelando pelo patrimônio da empresa vítima. Então, me parece que agora restou claro que, na verdade, o crime não chegou a se consumar, e sim se circunscreveu à esfera tentada, que deve ser refletido oportunamente na pena. Então, nesses termos, Excelência, a culpabilidade da ré me parece que tenha sido devidamente demonstrada pela prova dos autos. No tocante à dosimetria da pena, observo pelos documentos de folhas 27/29, 24/25, que a dona Tafili, acho que é assim que se pronuncia, né? Não tenho aqui um acento, enfim, dona Tafili, ela tem outras anotações, tem maus antecedentes, reincidência, de modo que a pena deve ser aumentada na primeira fase por maus antecedentes e na segunda pela reincidência, agravante na segunda fase. Já na terceira, diante dessa argumentação de hoje, seria então o caso de reconhecer tentativa, aplicando-se a causa geral de diminuição respectiva do artigo 14, inciso 2 do Código Penal. No tocante ao regime prisional, diante das circunstâncias desabonadoras que eu já referi, referentes à primeira e segunda fase, né, maus antecedentes e reincidência, o regime deve ser diferente do aberto. Ante o exposto, o Ministério Público requer a parcial procedência da presente ação penal, condenando-se a senhora Tafili Carolina Rodrigues pela prática do delito que lhe foi, delito que foi atribuído da denúncia, não, por um delito previsto no artigo 155 caput, combinado com 14.2, ambos do Código Penal, nos termos e limites das presentes alegações finais. Nada mais. A palavra é defesa. Ok. Meritíssima juíza, doutor representante do Ministério Público, após a exposição do doutor Alexandre, entende a defesa pela dispensa do relatório. Preliminarmente, não há o que se arguir. Em relação ao mérito, chama a defesa a atenção, pois, tratando-se de delito contra o patrimônio, a ação típica do crime de furto consiste na subtração para si ou para outrem de coisa alheia móvel. Ou seja, o furto supõe o rompimento do poder de fato sobre a coisa, com o estabelecimento de um novo poder de fato. E aí, na lição, né, de Heleno Fragoso, constitui o pressuposto evidente que o agente não tenha a posse ou a livre disposição da coisa, isto é, a disponibilidade não sujeita à vigilância do titular de direito patrimonial em relação à mesma. Ou seja, dessa forma, a consumação ocorre com a efetiva retirada da coisa da esfera de posse ou disponibilidade da vítima. Ou seja,
Para que ocorra a consumação do furto no sistema do código atual, é necessário que o agente tenha completado a subtração da coisa. Como é sabido, o próprio conceito da subtração exige o rompimento do poder material. Em consequência, somente será consumado, ou, no caso, como se manifestou o Ministério Público, a tentativa. Entretanto, importante destacar a nobre Promotoria de Justiça, por questões de política criminal, todavia, o legislador resolve não punir a tentativa, quando desde o início do iter criminis mostra-se impossível qualquer consumação. É o chamado crime impossível, tentativa inidônea, tentativa inadequada ou o quase crime. Leva-se em consideração as circunstâncias objetivas que cercam o caso concreto. Se o bem jurídico tutelado não tiver sofrido perigo, quer pela inidoneidade do meio empregado, quer pela impropriedade do objeto, não se punirá sequer a tentativa. Dessa forma, a ausência do dano pode configurar fato típico e culpável, como no caso da tentativa. Todavia, se o bem jurídico sequer sofreu perigo de dano, não há que se falar em tentativa punível. Analisando as provas aí submetidas ao contraditório, no caso a prova testemunhal produzida na instrução, restou evidente que não era possível a consumação do crime, vez que a acusada estava sob vigilância desde o início de sua conduta pelo funcionário do local. Em nenhum momento o patrimônio da empresa vítima correu um risco real. Muito provável apenas na perspectiva da ré, que dentro do seu desespero de buscar nesse ato resolver aí os seus problemas, imaginando ser possível romper a vigilância da empresa e ter sucesso nessa empreitada. Restou comprovado aí que, apesar de, na época, segundo as declarações do senhor Júlio César, não existir o cargo de prevenção de perdas, essa função já era exercida pelo funcionário, que, por sua vez, ainda que discretamente, disse que observou a cliente no interior da loja, assim como ela entrou e como ela saiu, identificando facilmente, seja pelo comportamento suspeito, seja pela conduta dirigida a romper a vigilância da possível furtadora. Tal sistema de vigilância e de prevenção contra perdas seria, então, um meio eficaz para evitar a consumação de crimes patrimoniais, como restou comprovado pelo testemunho do funcionário. Tanto que a testemunha declarou que identificou a ré entrando e saindo com a sacola cheia, tendo abordado a ré na porta da loja. Houve, sem dúvida, ineficácia absoluta do meio para a consumação do delito. Portanto, o crime impossível e deve ser decretada a absolvição da ré nos termos do 3863 do CPP. Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência pelo reconhecimento do crime impossível, deve-se analisar que o suposto crime patrimonial, caso consumado, teria causado a diminuição patrimonial da vítima, da empresa vítima, que foi consistente aí em uma calça de moletom, 2 mantas de microfibra, uma fronha, 17 toalhas, um total aí avaliado em R$ 1.112,79, R$ 1.112,79. Em consulta ao site da Receita Federal, é possível verificar que o capital social da empresa ultrapassa 4 milhões. A meta diária foi declarada pelo seu Júlio César de R$ 17 mil. Então, obviamente, esse defensor não busca banalizar pequenos delitos patrimoniais, muito pelo contrário. Mas é ser disso que o direito penal deve ocupar-se com lesões relevantes aos bens jurídicos por ele tutelados. Com isso, todo crime deve ser punido, obviamente, com sua pena devidamente prevista em lei. Entretanto, verifica-se aí a possibilidade do reconhecimento do princípio da insignificância, que é uma medida de política, também política criminal, que funciona como um vetor interpretativo e restritivo do tipo penal, objetivando aí a exclusão da incidência do direito penal perante as situações que resultem em uma ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, nesse caso, R$ 1.100, se comparado ao patrimônio da empresa e a meta diária de vendas. Conforme demonstrado, o delito não produziu outras consequências, pois além desse valor muito pequeno, para ser tratado pelo direito penal em uma última ratio, os bens foram imediatamente restituídos, não havendo qualquer prejuízo à vítima, não havendo qualquer tentativa de violência ou de fuga. Então, restam aí demonstrados, portanto, os requisitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação do princípio
da insignificância, qual seja a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Sendo assim, caso Vossa Excelência não entende pela configuração do crime impossível, deve-se configurar e considerar insignificante o dano provocado pela conduta da acusada em face à ausência de lesividade. Diante dos fatos, é aplicável o princípio da insignificância nos termos também do 3863. Subsidiariamente, diante de toda a dinâmica esclarecida durante a instrução, restou comprovado que a ré esteve sob vigilância dos funcionários da loja por todo o tempo que se encontrou no local, sendo abordada logo após, verificado que essa tinha em seu poder as mercadorias guardadas em uma sacola. As provas constantes nos autos demonstram que o delito de furto não fora consumado. Sendo assim, a defesa também se sente contemplada pelo requerimento do Ministério Público, pelo reconhecimento da tentativa do crime de furto. Então, requer a desclassificação para tentativa. No caso da conduta em Textilha, a ré não conseguiu sequer afastar do local, confessou, inclusive, na delegacia, foi a única declaração dela em relação à confissão. Então, quer ainda que seja em fase administrativa, seja reconhecida aí a confissão da ré, para que seja compensada essa confissão com a reincidência. E, ao final, para fixação do regime, requer aí regime diferente do regime fechado. É o que requer a defesa. Doutor Sérgio, eu gostaria de cumprimentá-lo pela defesa apresentada, extremamente bem feita, preparada. É raro, principalmente numa atuação como defensor dativo, salvo engano, Vossa Excelência atua aqui como